Olá, meus queridos, uma boa noite a vocês. Nós estamos entrando no ar em mais uma live. Daqui a pouquinho eu já vou apresentar aqui os meus amigos, mas são dois professores, duas feras, que vão comentar sobre a bomba do momento. Você sabe que as últimas eleições foram fraudadas. Por quê? Por causa das urnas eletrônicas? Porque não foi o voto impresso? Não, porque apenas 23 pessoas tiveram acesso e contaram os votos. Então a gente considera que toda eleição que não é transparente, ela é uma eleição que ela é fraudada. E isso que aconteceu na eleição que elegeu o Michel Temer e a Dilma Rousseff, né? PT e PMDB. Então nós estamos entrando hoje para falar sobre esse assunto que é a bomba do momento. Já adianto aqui de antemão que o projeto que o STF vetou em sua reunião foi um projeto justamente do senhor Bolsonaro, né? E aí ele perguntou, mas o Bolsonaro já está lá há um tempão, e por que então que ele não tem nenhum projeto aprovado? Justamente por isso, para você, os esquerdistas da vida já saberem de uma vez por todas, é porque todo projeto que vai de interesse ao povo, que é de interesse para o povo, o que eles fazem? Eles vetam. Eles vetam e aí não tem sucesso em nenhum projeto como esse que foi vetado. Mas enfim, nós vamos aqui só dar uma aquecidinha, vai pegar fogo, é uma live rápida, objetiva. Eu vou deixar que eles se apresentem aqui, porque até falarão com mais propriedade. Eu vou começar aqui com a minha esquerda, tá? Meu amigo, professor Jó. Se apresente, Jó, por gentileza. Boa noite, sou o professor Jó de Carvalho. Para mim é mais um prazer e satisfação estar com vocês de novo numa live ao vivo. Fizemos uma sábado, né, em Laguna, foi um sucesso, eu acredito que foi muito boa o tema, né, e também os telespectadores, o público que nos acompanhou, a maioria até o final, e acredito que tenham gostado. Vamos, né, tentar o mesmo sucesso com esse tema atual aí, que foi o veto do projeto de lei de Jair Messias Bolsonaro do voto impresso. Por que será, né? Nós vamos Por debater. Isso interessante, Jó, que tu vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando. Dois professores, duas feras, vão descortinar o assunto aqui, falando com muita propriedade. Tá chegando aí o Joel, botando ali um tchauzinho, tá botando uma mãozinha ali. O Alessio Dionel Dandolini. Opa, boa noite Alessio, prazerzão ter você por aqui. Você que tá chegando, não deixe de ir compartilhando e vendo aí pros seus amigos nos grupos, pra galera chegar junto, curtir a nossa live. Vamos falar sobre a bomba do momento, que é o boicote, esse tapa na cara da sociedade que o STF acabou de dar, vetando ali o voto impresso, indo de encontro esse projeto que era do Jair Bolsonaro e não foi aprovado. E aí a gente está vivendo esse caos aí que tá todo mundo preocupado. Essas eleições são legítimas, afinal não são. Vamos continuar cumprimentando aqui, ó. A Lena tá dizendo boa noite, Lena Jorge. O Rogério tá botando mais uma mãozinha. O Rogério de Jesus, o Robson Isabel Clein, é isso? Falando boa noite, boa noite. Eu vou cumprimentar agora aqui o meu outro amigo, nosso companheiro, ele tem um nome difícil de gravar completo aqui, Carlos O'Brien. Meu Deus, esse sobrenome falou duas vezes. Então eu vou deixar que ele se apresente aqui também e daqui a pouquinho nós já vamos entrar aqui no assunto. Então, eu sou o professor Carlos, né, e a gente está aí já há um tempo, né, estudando e aprendendo sobre, né, o sistema político depois de 84, né, quando a redemocratização, na verdade, se tornou a oportunidade que a esquerda queria para aparelhar o Estado brasileiro de formas a trazer o que hoje a gente está vendo, que é quase uma ditadura, se já não é, né, uma ditadura, né, jurídica, onde a gente é escravizado através das leis, né, e de todo o aparelhamento do Estado. Então a gente hoje consegue ter a visão clara do que realmente é isso, né? Então, aprovado o projeto que traz mais transparência para o pleito eleitoral, né? No final das contas, o que fazem, derrubam isso, né? Com as mais variadas desculpas, desde o não tem dinheiro, né? Que a gente sabe que não é verdade, né? Até a questão da transparência que eles falaram que é o sigilo do voto, né? Então esse sigilo do voto estaria sendo quebrado se houvesse o voto impresso, que na verdade não cairia nem na mão da pessoa, cairia dentro de uma urna, né? Então, para você ter uma ideia de como as coisas hoje estão difíceis, né? O aparelhamento do Estado, aquele Gramsci, né, dizendo ocupem espaço, né? Ocupar espaço, né, dentro da educação, dentro das faculdades, daí vai ocupar espaço dentro da justiça. E a gente está vendo hoje, né, até as questões relativas ao STF, tá, dos ministros discutindo o ativismo judicial, né? Só que o ativismo judicial já é algo muito preocupante, muito
terrível, porque ele está dizendo, então, não é mais justiça aplicar a lei como ela é escrita, né? É, na verdade, né, interpretar a lei e lançar um juízo que já se configura numa nova lei, né, para o resto das pessoas, né? Uma jurisprudência que vai alterando as coisas, passando por cima da democracia, que diz que quem faz a lei é o Congresso, né? E dessa forma, então, nós estamos hoje vivendo, né, estava discutindo, né, Jó e Felipe, uma professora esses dias, né, muito amistosamente, né, dizia para ela assim, olha, eu sinto hoje que a gente já está vivendo um tipo de ditadura, que através das leis escraviza o povo. Por exemplo, tá, o Michel Temer disse que o combustível caro era para recuperar a Petrobras. A gente sabe que isso não é verdade, porque o combustível da Petrobras é R$ 1,90. Né? Aí chega na nossa mão R$4. Para onde vai esse dinheiro, essa diferença toda? Vai para o bolso do governo. Para recuperar a Petrobras não é, senão ia direto para a Petrobras. Né? Então a gente está assim, ó, cansado de ver mentiras, né? E as coisas sendo impostas através de lei e a gente sem poder se defender. Né? Então, quando a gente elege um representante para o Senado, para a Câmara, né? Aí o que eles fazem? STF cria uma jurisprudência, passa por cima do Senado e da Câmara, né? Dos representantes do povo, e é o que a gente está vendo hoje. Né? Principalmente que a gente tem visto aí, né, que sempre que a Jair Bolsonaro, né, na conversa com essa professora, a gente estava lá, e ela dizia assim, se o Bolsonaro ganhar, aí vira ditadura. Eu nunca consegui entender como é que um homem sozinho vai conseguir fazer uma ditadura no país, né? Sendo que o país já está todo completamente... Nós vivemos hoje a ditadura do proletariado, a ditadura de esquerda, um Estado aparelhado, né? Nós refém do Estado, devido ao aparelhamento do Estado, dos três poderes. Essa questão do voto impresso aí, dizer que não tem recurso para fazer o voto impresso. Gente, isso aí não é um décimo, não é meio por cento do que foi gasto na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. E eles vêm dizer que vêm colocar a culpa na questão econômica. A própria questão da Petrobras, que você falou, a gente abordou bastante sábado. A Petrobras, o problema não é abaixar o 46% do diesel. Isso aí vai voltar de novo, aos poucos eles vão aumentando. O problema isso aí é pagar uma conta que foi em torno de 2004 para cá, quando começou a ser investigado, eu digo lá anteriormente, na década de 90, se for colocar, passa de 2 bilhões de reais de roubo. 2 trilhões de reais. Passa de 2 trilhões de reais de roubo. 2 trilhões de reais é 2 mil bilhões. É muito dinheiro, gente. Não dá nem para... E é isso. E na questão do voto impresso, eles querem o aparelhamento, eles querem... essas mesmas urnas são suscetíveis a erros. Vários pessoas, tecnólogos aí, americanos de outros países, já comprovaram isso. É a mesma urna que elegeu Maduro na Venezuela, o mesmo sistema. O pessoal da Venezuela está contente, estão se refugiando para o Brasil, estão morrendo de fome, trabalhando por um prato de comida no almoço e na janta, por 2 refeições diárias. Estão contentes com esse regime, com esse gestor? Não, como ele ganhou? Pela fraude. Você falou de Gramsci. Gramsci dizia, Gramsci dizia o seguinte, eu confundi o Gramsci com o Lenin, mas vamos para o Gramsci primeiro. O Gramsci dizia, não tome quartéis, tome escolas, universidades, é a doutrinação. Nós temos vários jovens hoje aí, várias pessoas, vários professores de esquerda doutrinados. E Lenin, para a questão do voto, ele dizia, não importa quem vota, e sim quem vai contar os votos. É o que eles querem fazer agora de forma escancarada, né? Está muito nítido a mídia batendo no nosso candidato, na nossa representatividade da direita, nesse cidadão que fez um levante da direita no Brasil, que reconstruiu aquilo que dos últimos 30 anos vinham desconstruindo por PT, PSDB, PMDB, né? Que é a verdadeira história do país, que é os valores conservadores dessa nação. Ele levantou os jovens, está sendo apoiado por todos os públicos, eu digo, né? E a mídia batendo, tanto é que não mostram mais pesquisas. Desde criança que eu acompanho essa democracia no Brasil, a gente acompanha os meses, 5, 6 meses, 1 ano, as pesquisas presidenciáveis nos telejornais pararam de mostrar. Por que será? Por que será que eles pararam de mostrar? Eles só conseguem distorcer as coisas. Agora, o Fantástico eu não consigo ver, sinceramente eu fico ruim
né, desconstruindo a história dos militares. Fizeram uma matéria agora que eu não consegui ver até o final. Sinceramente, eu fiquei nervoso e eu não consigo, né? Por que isso aí? Por que isso aí? Pré-candidatos a presidente já colando com generais, eles não são de direita, PSDB não é direita, é centro de esquerda, trazendo generais do exército. Sempre vai ter um general melancia lá dentro, né? Como o próprio Vilas Boas para mim é um melancia, porque é um general de esquerda, porque foi colocado lá pelo PSDB, trazendo esses generais para tentar um populismo da direita também. Então, pessoal, eu acho que nós não somos burros, nós não vamos, né, morder essa isca de novo. O Brasil acordou. A gente pode perceber na greve dos caminhoneiros a mentirada que é esses telejornais. Eles tentam moldar, tentam manipular, tentam levar a grande massa conforme os ideais deles. Então, a mesma coisa no voto impresso. Nós precisamos exigir o voto impresso, temos que bater no voto impresso para que isso aí seja colocado em prática. É isso aí, minha gente. A gente vai comentando para você que está chegando aqui agora. Tinha uma mensagem aqui interessante da Adriana Maceda, eu acho que é isso. Ela está dizendo, ao meu ponto de vista, tinha que prender os políticos, tirar todo o dinheiro que com eles estão e devolver para a sociedade. Não adianta prender os políticos e deixar com o dinheiro, enfim. O grande problema disso é os três poderes unidos, né? Então, eu não vê ali o próprio juiz, esse juiz aí, essa figuraça aí do STF, meu Deus, o Gilmar. O Gilmar todo dia solta aí um camarada, um bandidão desses. Então, o grande problema é o Brasil precisa de uma grande reforma urgente, né? Não é dos três poderes. Então, quem prende? Quem prende está mancomunado. O legislativo, o executivo, o judiciário, são todos a mesma panela, como diz o João, a palavra o mesmo conluio. A Márcia Helena, nossa amiga, sempre presente, ela está dizendo assim, ó, sei que isso é crime, mas enquanto não tiver alguns políticos assassinados, nada vai mudar, radical. Tem que jogar esses bandidos em uma caixa no meio da rua. Ela está falando de medidas radicais aqui. Muitas das vezes o brasileiro está tão sufocado, está tão entristecido, enraivecido, que realmente, né, os nervos ficam à flor da pele. O Brasil, eu acreditava em políticas, leis mais rígidas, né, que viesse a abranger a toda, inclusive a classe política. Eu acho que robô deve realmente sim ter uma política rígida, mas assim, ó, eu acredito, eu ainda há um lapso de esperança, Márcia, né? Quando a gente vê, eu acho que o Lula, que é o primeiro presidente da história preso, né, a gente vê um ex-presidente atrás das grades, é pra gente ter um pouco de esperança, dizendo, poxa, parece que nesse país agora quanto tempo vai ficar? Se é que bobear, ele é capaz de aparecer nessa eleição fazendo campanha, gravando vídeo e pedindo voto. 2 palitos nesse Brasil de Deus, se pode tudo. Para algum juiz assinar uma liminar e pedir alguma coisa ali, gente, 2 palitos também. Não se desacredita em nada. Então nós estamos hoje falando sobre essa bomba que caiu sobre a cabeça do brasileiro. A gente vê ali ministra Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e todos os asseclas ali do governo nesse conluio, né, nessa quadrilha do STF, cuspindo na cara da sociedade brasileira. Então deve ser sim o nosso grito. Eu acho que as pessoas que lutaram, eu sei, por exemplo, aqui acabou de alguém dizer assim, só aquele Tubarão, eu estou assistindo. Pois bem, nós que somos aqui tubaronenses, por exemplo, que foi milhares de pessoas para a rua, né, foi bonito de ver, Jó. Foi bonito de ver milhares de tubaronenses na rua. Tem um vídeo que eu botei lá no canal no YouTube, o link tá abaixo aqui na página, de pessoas na rua, gritando, com bandeiras, rosto pintado, verde e amarelo. Então é hora de o brasileiro se despertar e começar a gritar também através das redes sociais, pelo voto impresso, pela seriedade nessas eleições que estão por vir. É uma bandeira, uma luta que nós devemos abraçar, brigar com unhas e dentes para que a gente tenha sim o voto impresso. Era uma lei que eles acabaram de abolir, de engavetar esse projeto, mas estamos nessa luta ainda para que esse veto, eu não tenho informações, esse veto é contínuo, João, não sei se algum de vocês estão sabendo, se esse veto ainda está tramitando, foi estão primeira discutindo. Instância, né? Primeira instância. Ele pode se recorrer, foi em primeira instância, mas para se recorrer, ele pode jogar lá para depois das eleições. Tem um colega ali, o André Pastoriza, perguntando de quem era o projeto, tá aí porque não foi aprovado, é verdade, né? Quem disse que o Jair Bolsonaro, nosso presidenciável, não tem projetos, ele tem esse projeto do voto impresso. Tem um projeto de castração química para estupradores, é um projeto que é aplicado em vários estados norte-americanos, lá nos Estados Unidos, ou seja, o cara cometeu um estupro, ele recebe uma injeção e essa injeção ele não consegue mais ter, né, ereção, consegue mais ter ereção com seu órgão sexual, ou seja,
ele vai utilizar apenas para fazer as suas necessidades fisiológicas. Esse projeto foi vetado. As mesmas pessoas que foram lá as mesmas mulheres feministas que foram lá para o Congresso com um cartazinho contra o estupro, foram as que votaram contra esse projeto, né? Então, obviamente nenhuma foi estuprada, ele falou isso no dia, né? Mas enfim, esse é um dos projetos dele que não foi aprovado, né? Aprovado. Esse do voto impresso, o da redução da menoridade penal para 17 anos, né, que ele queria, para 16 anos, desculpa, que foi o caso Champinha, lá com a Maria do Rosário, coisa, o pessoal que a mídia também distorceu, né, colocou ele como réu. O outro projeto dele é o projeto de desarmamento, que também eles não aceitam ele contra esse desarmamento, que isso aí também é uma estratégia marxista, comunista, de desarmar, está na cartilha de Lenin, de Gramsci, desarmar a população de bem. Hoje só os vagabundos têm armas, inclusive armas militares em mãos, e são amparados pelos direitos humanos. Eles têm que alvejar primeiro um policial para depois o policial reagir. Olha o Estado, né? Em que situação nós chegamos, gente? Em que distorção? O que a esquerda fez? Desconstruiu toda a questão de valores, desconstruiu tudo que era correto. Olavo de Carvalho tem um vídeo curto que ele explica muito bem isso aí. Ele diz que é pressão de cima e pressão de baixo. De baixo, esses grupos aí criminosos aí causando caos social e amparados pela lei. De cima, o governo tocando carga tributária. A gente pode perceber agora no óleo diesel, na gasolina, enfim, no combustível. Mas também a energia, gás, enfim. O Brasil é o país que mais paga taxa tributária no mundo, um dos, né? De cima, pressão do governo, de baixo, sem saúde, sem educação. Chega num momento em que a classe média, que é a classe que, né, mantém o país estável, o cidadão de bem, ele não aguenta. Ele não aguenta, porque é pressão de cima, pressão de baixo, e aí chega o caos social. Isso para chegar no estado de anarquia. Então tudo isso aí é estratégia revolucionária, gente. Não é nada por acaso. Essas constantes que vem acontecendo, sempre para pior, isso é estratégia revolucionária de desconstrução do nosso Estado, né, num todo. Criticando o capitalismo americano e colocando Cuba, né, isso nas escolas, como o capitalismo num todo, como grande mal social, e o socialismo e o comunismo como a salvação da humanidade. Sendo que o comunismo, responsável por mais de 100 milhões de mortes, nunca conseguiu fazer uma economia que funcione. E o medo dessa gente que já está aparelhada, que o único que não é mantedor desse sistema é Jair Messias Bolsonaro. E não só Jair Messias Bolsonaro. Não adianta botar apenas um, ele não é o Messias, ele não é o salvador da pátria. Ele precisa de congressistas, de senadores, de governadores de estado para a sua governabilidade. Senão eles vão trucidar ele lá dentro. Ele precisa de apoio, não de um apoio, uma maioria, mas pelo menos a metade, 50%, 60%, né? Mais da metade, para ele conseguir a questão da governabilidade. Então, gente, pessoal aí, alguns intervencionistas que vão votar nulo, porque a gente conversa com muitos, né? Eu estou em alguns grupos, tem pessoas que a gente conhece que são conservadores e são intervencionistas. Eu vou votar nulo. Gente, a esquerda não vai anular o seu voto. Se você votar nulo, você vai estar dando munição para a esquerda. A esquerda não anula voto. A esquerda trabalha e faz campanha para o seu candidato e derruba a lei do voto impresso, que elas querem manipular essas eleições. Então você votando, se omitindo, esperando, vamos colocar um militar lá dentro pelas urnas. A nossa chance, a nossa intervenção é Bolsonaro, um capitão do exército, um cara que foi general Heleno, foi cadete do general Heleno, tem o apoio do general Mourão, a própria sistema de tecnologia do exército, por meio da declaração do general Mourão, falou que vai fiscalizar essa campanha, vai fiscalizar as urnas. Eles vão, um coronel fez um comentário, deu uma declaração, foi um comentário, que ele disse que ai de quem colocar a mão nas urnas com o exército observando, eles vão cortar as mãos. Falou de uma forma, obviamente, metafórica, mas deixou o recado. Então, vamos confiar, no dia, eu creio que nós devemos fazer, nós patriotas, alguma estratégia no dia. Todos que vão votar no Bolsonaro vão de camisa verde e amarela. Isso aí,
votem, faz um vídeo, alguma coisa vai ser feita. Gente, nós não vamos cair, nós não vamos aceitar isso aí. Nós não vamos ser presa fácil para esses lobos, para esses cães gulosos que estão devorando a nossa nação. Não vamos ser. Interessante ali a Márcia, comentário, né? Da pode Márcia ler. Helena, né? Ela fala assim que caso ele ganhe, né? O caso Bolsonaro ganhe, tá? São os deputados que fazem as leis, ele não vai conseguir governar. Eu acho interessante isso. Uma vez o Bolsonaro mesmo esclareceu essa questão, em que ele deixou claro o seguinte: o cara que ganhar a presidência tem a chave do cofre na mão, tá? E ele também tem poder para outras questões, porque nós temos aí ministérios, né? Se hoje nós formos olhar, tá? Eu que sou cristão, eles também aqui, né? Ninguém perguntou para nós, tá? Se tem que haver dentro do Ministério da Educação, tá? Uma secretaria, tá? De diversidade. Nem se explicou o que é a Secretaria de Diversidade, tá? Eu tenho filhos, uma filha na escola e não explicou. Quer dizer, quem é o responsável por isso? O presidente, tá? Então você imagina o quanto ruim é você pensar em ter um presidente que ele realmente não defende o que é para ser defendido dentro do governo, tá? De um governo que seja, né, para a maioria, e a maioria é conservadora no Brasil, tá? Então nós estamos vendo esse mal. Com relação aos deputados, né, o presidente ele pode, nós estamos vendo já isso aí, né, com o Michel Temer, tá, governar por decreto, né, ainda que temporários, são leis temporárias, mas isso também já tem uma força. Quer dizer, a chave do cofre, mais o decreto, né? Mas essas PECs aí que eles criam da noite para o dia, como a Carmen Lúcia criou uma PEC, que o pessoal está pedindo intervenção militar, já foram lá no dia 29 de maio, criaram uma PEC. A PEC, se o Michel Temer cair, não é o exército que assume, é o parlamentarismo. Eles mesmo já vão blindando contra o povo, porque está tudo aparelhado. O Brasil tá na lama. Bolsonaro fala, né? Um Congresso movido por corrupção. Quem governa vai ser o quê? Quando teve as eleições para ser o presidente do Congresso, né? Ele se candidatou. Foi, eu acho que início do ano passado, início de 2017. Ele levou 5 votos. No Congresso hoje, com quantos a gente esquece? Presidente da Câmara de Deputados, né? Deputados. Quando caiu o Cunha, explicando aqui, né? Ele colocou o nome à disposição para ser o presidente da Câmara de Deputados e levou 5 votos ou 4 votos, uma minoria. Daí o pessoal veio malhar, veio debochar de mim. Eu tô candidato lá, porque eu tô uns 3, 4 anos nessa luta, nesse movimento pelo Bolsonaro, pela direita. Eu vi nele uma representatividade que a gente não tinha. Eu fui começar a pesquisar através de Bolsonaro quem foi o Olavo de Carvalho, o que foi o marxismo. Eu sou um professor, quando fui acadêmico, eu enaltecia Marx e Paulo Freire. Depois comecei a ver, né, o grande erro deles, comecei não é bem assim. Então a gente foi acordando, mas enfim, aí o pessoal veio debochar, veio criticar, rir, né? Teu candidato teve 5, assim, gente, foi a melhor coisa. E se ele tivesse a maioria, eu estaria preocupado. Num congresso corrupto, ele teve ninguém, mostra que ele não está ali com ninguém. Isso aí é para mim. Agora ele ganhou mais meu voto ainda, vou trabalhar mais ainda para ele e vou passar isso para as pessoas. Daí esse cidadão para mim olhou, um colega meu, né? Cara, tu tens razão. Então, é algo notório, não tem como, é simples, como 1 mais 1 é 2. Então, pelo menos é a minha linha de raciocínio, né? Hoje nós estamos vendo assim, até entre os professores, né? Porque quando fala professor é reduto esquerdista, né? Porque vem desde a academia, tá, já trabalhando esse esquerdismo na cabeça do cara, Vygotsky, né, então tudo importado da Rússia para te fazer, né, o Marx, Piaget. E aí você vê hoje, tá, os professores também acordando, muitos colegas nossos que eles não falam, mas eles realmente sabem e apoiam o Bolsonaro, né? Então é muito interessante. Uma coisa, essa questão agora da greve dos caminhoneiros, né? A gente até agradece muito o pessoal pelas visualizações ali no Direita Amorel. E foi muito interessante porque você vê assim como o revanchismo do governo foi implacável, né? Então, multas milionárias agora com prazo para pagar, né? Com uma verdadeira coação, uma coação jurídica, né? Contra a greve, né? Então, aquela perseguição. Tem empresa aí que multada em 500 mil, 700 mil, 800 mil, vai falir, vai fechar, né? Quer dizer, aí nós temos ameaçando, entrou em greve de novo, já sabe qual vai ser qual vai ser a consequência. Aí nós temos empresas até aqui em Tubarão devendo 90 milhões do INSS, né? E aí a gente não tem represália nenhuma, né?
bancos devendo da nossa Previdência, a nossa Previdência quebra porque não é por causa do desfalque, é porque foi retirado o dinheiro da Previdência para cobrir outros rombos do sistema, e principalmente para prestar dinheiro a bancos e a conta não ser cobrada, fugiu agora a palavra, a dívida ser perdoada, ser anistiada, acabada. Então, isso que é a conta da Previdência, esse rombo que eles querem fazer o cidadão de bem, esse governo aí, junto com o seu Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, né, que diz que é o melhor economista do Brasil e colocou o Brasil economicamente nessa situação, mas se fosse o pior, né? Mas esse é o Henrique Meirelles, junto com o Michel Temer, querem fazer com que o cidadão de bem, com que eu, você, né, nós trabalhadores, conseguimos manter essa máquina pública, a gente que faz o país andar, trabalha até 70 anos, sendo que a média de vida do brasileiro é 75, ou seja, né, vai trabalhar até 70 anos, continuar contribuindo depois, que vem descontado no seu aposento também o dinheiro do INSS, sendo que o seu presidente Michel Temer se aposentou com 51 anos, seu Henrique Meirelles 48, se não me engano, 49, ou seja, para os outros, né, porque para eles não. Então, gente, é uma piada isso. O Brasil está se tornando motivo como diz aquela música lá, piada do exterior. Nós viramos motivo de piada aí, porque um povo acuado também na greve, o pessoal parando ali, conversei com alguns caminhoneiros que estavam parados na greve, na paralisação, parados 7 dias, e o pessoal pagando a R$10 o litro do combustível. Que país que vai reivindicar o quê? Vai mudar o quê? Pessoas como essas, né? Infelizmente é complicado, por mais que tenham um trabalho, por mais que tenham, mas todos tinham, né? Mas o que eu acho que é mais grave, gente, disso tudo, tá? A gente está falando voto impresso, né? Realmente canetada jurídica. Quer dizer, nós já abriu uma consulta popular para saber o que realmente o povo queria. Como a gente tem ali no Congresso, né? Você vai lá, faz a sua votação, sim ou não, tá? Não se fez isso, passou-se por cima da vontade do povo, né? Essa não é a primeira vez, tá? Como eu estou lendo ali, né, a Márcia Helena dizendo isso é uma ditadura, realmente acaba se tornando isso, porque são subterfúgios que eles usam, passa uma caneta e não quer saber o que a gente pensa, o que a gente não pensa, né? Solta o camarada lá que roubou milhões no Rio de Janeiro, né? O nosso Gilmar Mendes lá vai lá, solta numa canetada, né? E nós estamos assim, reféns, tá? Desprotegidos. Como pode, tá, uma empresa que se diz brasileira e dos brasileiros, a Petrobras, vender combustível mais barato no Paraguai do que para nós? Isso não se dá para entender isso, tá? Não consigo entender. E se a gente voltar na história, gente, vocês vão ver, tá, que guerras civis já foram desencadeadas por esse motivo, né? Então, aí entra aquela história do desarmamento que o Jó falou, né? Quer dizer, em 1835, o Rio Grande do Sul era muito armado, né? Quando o charque brasileiro é tributado e o charque, tá, o estrangeiro ali da Argentina não era tributado, né? Houve uma revolta dentro do Rio Grande do Sul que gerou a Revolução Farroupilha, né? Então hoje a gente está vivendo a mesma situação, mas numa situação muito mais delicada, porque não existe cidadão hoje forma de se revoltar ou de reagir contra a injustiça praticada contra a gente, né? E o que vai acontecer, tá, o que a gente tem visto, né, é que realmente o Brasil acordou no momento certo, porque a guarda bolivariana aqui já está sendo montada, já está pronta para reagir contra o povo, né, e o povo desarmado, né. O próximo passo do Foro de São Paulo, né, era realmente comunizar o país, né, porque não podemos acreditar na lisura do pleito eleitoral como da Venezuela, não tem como. E lá o seu Maduro e alguns petistas, inclusive, a gente conversa com vários em grupos, em debates, eles dizem que o senhor Maduro, né, o excelentíssimo gestor da nossa vizinha Venezuela, faz isso para prezar a democracia. Que democracia é essa, hein, onde o povo morre de fome, onde ele tem um grupo pequeno acima da sociedade, o resto lá embaixo passando fome, refugiados morrendo aí com qualquer tipo de doença, com sarampo, sem vacina e na miséria. Enquanto que
Isso é a democracia que a esquerda preza, como a democracia cubana, né? O Matheus aí está questionando, né, da onde que vão abrir consulta popular? É comunismo, né? Então, a gente hoje tem a oportunidade, através das mídias sociais, tá, de fazer a participação das pessoas com relação, né, às decisões tomadas no governo, né? Porque o que o governante pensa, o que ele avalia da realidade do país, nem sempre é a vontade do povo, né? Quando a gente fala de democracia, a gente está falando da vontade da maioria, né? Quando a gente vê o PT governando para a minoria, né, a gente vê que tem algo esquisito aí, porque a vontade da maioria é que deve prevalecer, né? Quando o PT colocou a minoria organizada para fazer a coisa acontecer, né? Mas não, democracia é a vontade da maioria. Como é que a gente pode hoje saber a vontade da maioria, né? A consulta pública, né? Eu acredito que é a melhor forma da gente poder ter acesso ao que o cidadão comum, né, com uma conexão de internet, tem a dizer, assim como a gente está agora aqui conversando com vocês, né? E de saber, né, qual é o pensamento de vocês e poder trabalhar junto e desenvolver esse pensamento, porque isso aqui, gente, não é só uma live, isso aqui é o pensamento de direita sendo desenvolvido no país, né? Sendo repassado por muitas pessoas que não desconhecem, né, realmente. A cultura de direita, ela tem que ser desenvolvida, porque é o que a esquerda fez isso durante a década de 90, tá? Criou toda uma cultura, se infiltrou dentro das universidades, tá? E hoje tem um intelectual com que, né, que ele olha para ti e diz assim, não, eu sou o doutor, não sabe nada, né? Não é digno de ser chamado um filósofo. Um filósofo, não vou falar o nome aqui, que tem, né, referência apenas de Karl Marx. Isso é filosofia? Quem foi Karl Marx? Ontem ainda foi enaltecido. Para mim, Karl Marx eu repudio. Um cara que moralmente não tem moral nenhuma, psicologicamente também não. Seus livros que foram seguidos em revoluções foram só para desconstruir, né? E um filósofo. Isso é ciência do pensamento? Gente, eu já ministrei aula de filosofia para curso superior. Não tem nada de ciência do pensamento, tem processo de engenharia mental, doutrinação esquerdista marxista, é um pensamento direcionado, ou seja, tu não vai pensar, tu não vai estimular o pensamento, e sim direcionado a uma linha, a uma corrente ideológica. Por isso que os sindicatos e a maioria dos professores esquerdistas são totalmente contra a escola sem partido, porque eles querem continuar fazendo a sua doutrinação, né? E gente, essa situação que nós conversamos, de estar conversando com vocês, né, abertamente, isso não acontece em Cuba. Cuba tem apenas 2 horas de internet por dia na Praça de Havana e internet filtrada. E se a esquerda ganhar esse momento aqui, acredito que não vai deixar de acontecer. Nós estamos num momento de divisão, divisor de águas, né? Nós estamos numa gangorra onde a mesma precisa ser pesada para o nosso lado, para a direita, porque se a esquerda ganhar, isso aí que eles estão fazendo para blindar, para fazer com que a esquerda ganhe, vai ser apenas o começo. Nós vamos virar realmente a grande pátria-mãe do comunismo. Eu sempre falo isso, né? E não vamos pagar para ver. Vamos lutar, vamos fazer nossa parte. Nós temos uma missão esse ano: resgatar o Brasil, colocar governantes conservadores e de direita no poder para gerir esse país. É isso aí, gente. Enquanto eles estavam falando aqui, eu estava lembrando-me do vídeo sobre estamento burocrático do professor, que ali pode ler. Matheus, pessoal, eu fui de esquerda, não me envergonho disso, pois errar não é sinônimo de burro. Burro é persistir no erro. Isso foi Matheus Foss. Foi aquilo que eu acabei de falar. Eu lá na faculdade eu fui doutrinado. Também, né, professor? Cara, marxismo, freiranismo, até eu comecei a ver, pô, a educação era melhor ou pior pré ou pós Paulo Freire. Comecei a analisar as constantes, né, as mudanças, e comecei a ver que aquilo ali não era educação. É educação, como diz Olavo de Carvalho, ele usa um termo bem chulo, eu concordo com ele, isso é educação para porco. Ele fala isso nos Estados Unidos. Gente, infelizmente, como professor, ele pode ser até sofrer alguma... Mas é filosofia, marxismo? Quem conhece sabe que não é, né? Então, uma mentirada, uma distorção... E hoje no Brasil, para nós finalizando aqui a nossa live, a gente sofre, né, o estamento burocrático desde 64, quando começou o regime, quando eles dizem que eram minoria, eles tinham a imprensa nanica, que eles dizem, eram mais de 200 jornais, e a grana vinha da onde? Como é que se mantém 200 jornais? Hoje não tem um jornal de direita, tem uma revista que uma igreja católica lançou agora. Como é que se mantém mais de 200 jornais que eles falavam imprensa nanica, que lutava
contra a revolução, contra a opressão da ditadura, mas às vezes eles coibiam uma nota que num dia que saía no outro. Eles sempre tiveram liberdade. Como é que se manteve mais de 200 jornais que eles chamavam de imprensa nanica? Então eles, em 91, foi fundado o Foro de São Paulo, né, que recebia apoio de Cuba, da Rússia, né, com toda aquela ideologia, mas o estamento burocrático é a centralização de poder. É quando o governo centraliza todo o poder, e eles combatiam isso, mas o próprio PT virou o estamento burocrático, de modo que a gente vê no Brasil coisas estranhas. Por exemplo, a morte de Eduardo Campos. Daí no futuro descobrimos que o jato que caiu era ligado à empresa Odebrecht. Até hoje, por que a mídia... Sem caixa preta. Só tem 7 daqueles jatos que levam só os tops, segurança, alta segurança, e um avião daquele cai sem caixa preta. Celso Daniel, para mim, até hoje, aquilo ali foi tu mostra que nosso poder jurídico aqui não existe, porque o Celso Daniel sempre morto, cheio de dossiês na sua casa. Antes de a Polícia Federal entrar lá, sai um militante do PT com os dossiês, com as pastas na mão, um corpo cheio de hematoma, e para um corpo ter hematoma, a pessoa tem que estar viva, ou seja, ele apanhou muito para dizer tudo que ele sabia, depois mataram o cara, e ficou por isso mesmo. Ninguém vai, ninguém investiga, tá arquivado o processo. Daí agora o caso da Marielle, essa aí, me parece que eles estavam tentando ocupar pessoas e chegaram a dizer que é militante do Bolsonaro, né? E agora descobriram, ou pessoas ligadas à polícia militar, porque a esquerda quer a desmilitarização das polícias, né? E para eles não precisa, tem que ser estado de anarquia e todo mundo ter o direito de ser livre, né? Como se nos morros, nas comunidades aí, os traficantes, eles têm essa consciência. Mas enfim, descobriram que foi um marginal, né? O jato agora do... A imprensa parou de bater, né? O jato do Teori Zawascki, enfim, para você ver que esse estamento burocrático, essa centralização de poder, ela é tão forte, de modo que a mídia fala o que eles querem, a gente recebe todas as informações filtradas por eles. Então há mistérios acontecendo na nação brasileira, uma nação tão rica de recursos que empobrece a cada dia, um povo que cada dia paga mais impostos, né? Um iPhone 10 nos Estados Unidos custa $1.100, o último celular da Apple, um exemplo. No Brasil você vai pagar no mínimo, se alguém trazer direto de lá, R$5.000. É um absurdo. Então, nesse Brasil de Deus, que a gasolina está 4, quase R$5, que o gás está 75, você trabalha 5, 6 meses para pagar impostos e daí para pior, né? Então a gente está vivendo na condição de escravo, para vestir, para comer, para manter o que tem, e para não perder, porque ninguém prospera nessa nação. Um momento de uma crise política onde ninguém gasta o que tem, os investidores, dos bilionários lá fora, ao interior. Aqui os empresários locais, todo mundo retém o que tem, porque é um momento de crise. Ninguém quer investir num país que está em crise, numa crise política. Então eu acredito que a podridão no Brasil, ela chegou ao ápice do ápice. Né? O que eu tenho é muita náusea desses partidos que são quadrilhas, PT, PSDB, enfim, essa coja PMDB que está lá no poder. A única pessoa que eu tenho um pouco de esperança, né? A nossa luta é questão de vida ou morte, gente. Eu sou sincero, eu falava pro Jó ainda há pouco, né, Jó? Jó, meu projeto já está começando a sair do país se o país não tomar um rumo, porque a gente está fadado aqui a morrer na pobreza, na miséria, na desgraça. Que futuro eu posso oferecer pro Micaelzinho, meu filho de 2 anos e 8 meses? Eu olho para ele sem perspectiva de futuro. Então eu estou lutando com unhas e dentes. Quem nos acompanha, né? O Jó é um grande guerreiro, assim como o professor que eu acabei de conhecer, eu ainda não gravei o nome dele, o Carlos. É o segundo encontro que eu tenho com o Carlos, mas são pessoas que estão clamando por socorro. O Brasil entrou no estamento burocrático, o governo tem todo o poder, nós estamos na mão dele. Nós já vivemos uma ditadura, não só essa ditadura, ela não vai só contra o proletariado ou contra o burguês. Não, mas é porque o pobre trabalhador, o burguês, não, até os burgueses estão sendo sufocados. Sim. Por esse sistema, por esse estamento burocrático. Até o burguês, o empresário. Vários empresários, a gente conversou com um empresário hoje, ele disse que não sabe o que vai fazer se o Bolsonaro não ganhar, se continuar nessa atuada. Ele já de 5 funcionários tem apenas 2. Pelo sistema. Conversei a semana com 2. Outro empresário de 40 empregados tem apenas 7. Eu realmente, eu tenho parentes meus que estão fora do país. Eu realmente, se continuar, professor trabalhando, nós somos professores, trabalhamos com um salário ridículo para quem estudou, fez 2 especializações, ficar o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite, dando aula para conseguir sobreviver.
e pessoas que não dá o que esperar de uma nação, um país que a corrupção está arrebentando. Então, gente, é o ano, nós temos que mudar. Mudança é uma só no sistema. A gente já sabe, você já sabe qual é. Né? O único que vai contra esse sistema, contra a mídia, que é tudo aparelhado, que não vai, ele já falou que não vai mais pagar para esses jornais, porque eles recebem dinheiro do governo, por isso que eles trabalham para o governo, essa mídia marrom, né, que nós temos. E para encerrar minha parte, eu peço que o pessoal acompanhe, tem o jornal A Crítica, o comentário da Crítica do Paulo Enes, que é muito bom, ele fala realmente a verdade. Olavo de Carvalho, né, é um que a gente vai sempre... Eu aprendi muito com o Olavo de Carvalho o que é filosofia de verdade, né? A esquerda bate nele porque ele é um ex-comunista que viu o que era o comunismo e começou a bater, né? Ele não ficou lá idiotizado e ele é muito inteligente. Nós temos agora o nosso canal A Direita Murel, né? Nós abrimos o canal, tem alguns vídeos lá, a gente vai estar abastecendo, né, Felipe, com alguns vídeos, vai estar colocando. O pessoal lá é uma página nossa, uma fanpage, né? Que nós temos, que... Pessoal, e vamos estar fazendo lives ao vivo, ajudando quando o Felipe precisar, a gente ir, né? Isso aí é esclarecedor, gente. Passe para os amigos, passe para os colegas, procure entender o que é o Foro de São Paulo, o que é a direita, a verdadeira história do Brasil, né? E vamos resgatar essa nação, vamos ter argumentos para conversar com a esquerda, porque a esquerda ela é tudo, ela é uma criminosa, ela é fascista, ela é comunista, porém eles são organizados, né? Eles têm argumento dentro daquela ideologia que eles defendem. Então nós temos que conversar com eles com embasamento. É isso, encerro. Boa noite a todos, obrigado aí por nos prestigiarem, né? Estamos à disposição aí para mudança do Brasil, e a nossa missão é muito forte esse ano. É isso aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A nossa bandeira não pode ser vermelha, jamais. Isso aí, minha gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o professor Jó, esse foi o professor Carlos, duas feras aí, estudiosos, e nós estamos aí a todo vapor lutando para construir o Brasil que a gente merece. Vou ficando por aqui, uma boa noite a vocês, compartilhem a nossa live, vou passar a palavra aqui também para ele se despedir, e na sequência então a gente encerra a nossa live. Só antes, nós temos um vídeo lá com o professor Carlos, o pai dele foi motorista de fuga, né? Palmares, né? Do grupo de Dilma, Dirceu, né? Que tá na Direita Murel, hein? Na Direita Murel, um vídeo muito bom, gente, esclarecedor. Ele relata o que o pai dele dizia, depois o pai dele foi preso pelo DOPS, o pai dele depois viu que realmente estava do lado errado, passou isso para o seu filho. É muito bom ver aquele vídeo, passar para o seu amigo aí esquerdista, para os seus colegas, né? Eu só queria deixar essa ressalva porque tem um vídeo lá muito bom, um conteúdo muito bacana mesmo. Então, gente, eu tô nessa luta aí porque me dói no coração. Uma vez entrei na sala de aula, né, Jó? E as crianças estavam falando, nossa, se tiver uma intervenção militar nós não vamos poder sair na rua, né? Então, aquela história assim que professores, né, que não são professores, são doutrinadores, tá? Começam a espalhar, fazer um terror na cabeça das crianças, tá? Quando, na verdade, o único que tinha medo de sair na rua durante a ditadura era o terrorista e o comunista. Tá? Se os dois não se saíssem na rua, tá? Além disso, o bandido também, né? Essas pessoas é que tinham medo de sair durante a ditadura. Né? Pergunte para qualquer pessoa decente que viveu o regime militar se eles não querem a volta. Exatamente, você pode perguntar para qualquer pessoa que hoje tem mais de 50 anos, que ele vai te dizer que aquele foi a melhor época do Brasil. Né? E eu penso assim que hoje nós temos, né, o conhecimento a nosso favor. Tá? Graças a Deus nós temos a internet, tá? A mídia que não é controlada, que não tem pauta, ainda, né? Temos pessoas que infelizmente tiveram que sair do país, como o Olavo de Carvalho, né? Que traz ali a experiência dele como esquerdista, que foi um esquerdista e, né, realmente abriu os olhos para a realidade da coisa e hoje, né, revela a verdade, né, que, como diria o Ustra, né, está sufocada, né? E hoje nós podemos então ter acesso a essas coisas, né? A gente vai fazer o upload agora de um documentário curto sobre a guerrilha durante o regime militar, tá? Para vocês terem uma ideia do que realmente eram essas coisas. A gente tem vários vídeos ali que vão abrir os olhos de vocês. Né? Muito bom aquele conteúdo também, vai ser colocado lá, né? Muito bom. Gente, conteúdo riquíssimo, verdadeira história. Assistam, que ali tem os historiadores de verdade, não esses livretos do MEC. É muito bom, vai ser... Eu vou falar para vocês por que é que, né, eu concordo com a Polônia, quando a Polônia, né, proibiu o comunismo como a mesma coisa que o nazismo, tá?
Aí eu vou falar por que eu concordo com isso. É pior, né? O comunismo é pior, né? Porque se nós queremos distribuição de renda e igualdade, isso não vai ser feito à força, seja pela violência das armas ou pela violência, tá, da imposição da lei, né? Porque hoje o que se está fazendo é isso, se impõe através da lei, assim como com a baioneta, né? Eu sou sempre contra isso, tá? O comunismo, ele quer a igualdade através da força, né? E eu sou contra a força. Nós precisamos sim trazer, tá, riqueza para todos, tá? Extirpar a pobreza através, tá, da igualdade proporcionada pelo trabalho, tá? Pelo trabalho, pelo estudo, pelo desenvolvimento da nação, tá? Da forma que traz benefícios a todos, tá? É isso que nós precisamos, tá? Por isso eu apoio o Bolsonaro, por isso sou contra o comunismo, tá? Porque nunca, em tempo algum, eu vou admitir que as pessoas sejam forçadas, tá, a fazerem alguma coisa, tá? Nós precisamos sim cooperar junto uns com os outros, né, tendo um amor pelo Brasil, tá, desenvolver o Brasil, tá, e trazer riqueza para cá e proporcionar sim, tá, que todo brasileiro possa ter um trabalho, que esse trabalho sustente com dignidade a pessoa dele e a família dele, tá? E esse é o caminho democrático que a gente quer trazer para vocês, tá? Eu deixo meu abraço a todos. Tá? E estamos aqui na luta, tá? Um tchau para todos, tá? E até a próxima. Isso aí, gente, eu vou me despedindo aqui falando e mandando um abraço para esse soldado que quer um Brasil melhor, um grande lutador, que é o Matheus Fossa, sempre aí com a gente, sempre na luta, sempre na ativa. E é assim, vamos unidos construindo o Brasil que a gente merece. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!